uns 3 anos atrás, um pastor itinerante, ele viajava em todo o Brasil, conferencista bem conhecido, e um pastor ficou conhecendo sobre o meu trabalho, né, em longevidade saudável, e levou esse pastor, estava muito doente, muito. E eu fui investigar esse pastor. E a história desse pastor, aí ele sentou na minha frente. O pastor não tinha tempo para se alimentava muito mal, porque, né, saía daquelas conferências, meia-noite, comidão, pizza, refrigerante, não tinha tempo para atividade física, não tinha tempo para família. Na verdade, usava vários remédios, sedentário ao extremo. Enfim, ele sobreviveu depois daquele dia, mais ou menos, infelizmente, uns 30 dias. E sabe o que aconteceu? Aquele outro pastor, ele ficou tão encantado ali com o atendimento e tudo, ele foi até mim e falou, doutor Paulo, eu quero passar por você também. O pastor que levou ele. Fiz uma avaliação, né? 5 artérias obstruídas do coração. Meu Deus. 5. A vida dele foi salva. Então, ele levou um pastor com câncer de pâncreas, esse outro pastor com 5 artérias obstruídas. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. O podcast, na verdade, é a nossa programa de rádio de ontem, não é? Só que agora no YouTube e com imagem. E como eu sempre gostei de rádio, eu curto muito isso daqui. E a maioria das pessoas que eu conheço gosta de podcast. Não é? Principalmente quando é para ouvir falar da vida dos outros. E quem não gosta disso, de ouvir uma boa história, na verdade? E hoje eu estou recebendo aqui um querido, um precioso médico e um médico de alma, não é? É um pastor, bispo, que tem uma igreja maravilhosa. Nossa conversa vai ser muito boa, porque vai ser em torno da saúde integral, medicina integrativa, ortomolecular. Vamos falar de saúde física, até porque eu sempre tenho dito que nós precisamos estar bem no espírito, na alma e no corpo. Então, você não pode perder por nada, ok? E aí eu quero que você já deixe o seu like, se você não se inscreveu ainda. Por que eu falo tanto para você se inscrever no nosso canal? Porque mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas. E o YouTube precisa entender que a nossa mensagem é relevante e mandar para mais gente. Por isso é importante que você se inscreva, não vai te custar nada, além de 10 segundos, 5 segundos para você fazer isso. Fica conosco até o final e, como eu sempre digo, aquilo que nos abençoa, a gente tem que compartilhar com os outros. Então, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Gente, eu estou recebendo aqui o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pastor? Maravilha, Gabriel que trabalha conosco. Bispo Júlio, que bom tê-lo de volta. Frequente aqui agora, hein? Agora já faz parte da nossa mesa aqui também, na verdade. E o doutor Paulo Salustiano, que veio pastor, lá de Cuiabá. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, é uma honra. Maravilha. O Gabriel vai, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, o Bispo Júlio está conosco já aqui há alguns dias, já falamos que ele é pastor, pastoreia uma linda igreja lá em Suzano, igreja Cristã Mundial, e é um treinador de líderes que tem abençoado a nação, e eu fico feliz em tê-lo aqui. E eu quero que o Gabriel apresente, fale um pouquinho do Dr. Paulo Salustiano. Bora falar um pouquinho sobre esse tema que é frequentemente negligenciado dentro da igreja. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde. E a gente trouxe ninguém mais do que quem? O pioneiro para falar sobre isso, a autoridade, médico e pastor, casado com a doutora Juliana e pai da Ana Júlia, fundador da Clínica Longevitar e pastor também. Então, ele que concilia essa vida aí de saúde com empresarial também e ministerial. Tenho certeza que vai acrescentar muito para vocês, Dr. Paulo Salustiano. O Paulo disse para mim que ele é apaixonado por medicina porque quando criança, o pai dele, que era médico, fez da sala de cirurgia o seu parque de diversão, não é verdade? É bem interessante. Meu saudoso pai, né? Meu pai é anestesista lá no Rio de Janeiro. E a minha história começou na minha infância, né? Meu pai, ele separou da minha mãe na época e eu passava férias com meu pai na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem a Baixada Fluminense. Chamada Japeri, a região lá. Região muito carente. Meu pai tinha uma sociedade no hospital e passava férias e passava, sabe onde? Dentro do hospital.
Eu, novo, com 8, 10 anos, entrava em cirurgia com meu pai, né? Ia no necrotério, via pessoas mortas, na sala de emergência. Você não tinha problema com sangue, com corte na cirurgia, nada disso? Nada, nada. Ali foi minha escola. Falo que ali eu aprendi a medicina. O ambiente é poderoso, né? É poderoso, o ambiente Pra é moldar. poderoso. O ambiente sempre molda. Poderoso. E meu avô, ele tomava conta da farmácia do hospital. Então eu ficava com meu avô ali, remédios, meu pai, eu falo que eu via o sangue vermelho. Imagina, hoje eu lido com a medicina preventiva, a medicina que vai na origem, a medicina que faz viver mais com qualidade. Eu falo que o sangue que eu vejo hoje é o sangue verde, sangue dos alimentos, das verduras, das folhas. E mudou toda a história da minha vida. Aquela medicina que eu praticava lá quando criança, praticava entre aspas com meu pai, aprendi ali, né, naquela guerra incessante de tentar resolver através de uma cirurgia, através de um remédio, de uma medicação, né, que é a medicina cartesiana. Hoje, Deus me deu uma grande oportunidade de ser um dos pioneiros da América Latina em longevidade saudável, que é a medicina preventiva, a medicina que vai na origem real. Então, já que você está falando sobre isso, medicina ortomolecular. Porque a gente ouve falar tanto isso, né, Bispo Júlio? Sim. De medicina ortomolecular. O que é, na verdade, a medicina ortomolecular? Na verdade, nem esse termo não podemos utilizar na medicina, falamos prática ortomolecular. Entendi. Né? Eu chamo de integrativa, pois são várias visões, né? São vários conhecimentos que eu fui adquirindo no decorrer da minha trajetória. Inicialmente eu venho da medicina cartesiana, eu fazia ginecologia, iniciei na ginecologia, mas Deus tinha um plano muito maior na minha vida e me deu a oportunidade de conhecer antes, na época se chamava medicina de envelhecimento, que também não podemos usar esse termo, hoje se fala em longevidade saudável, e depois de fazer nutrologia médica. Você é nutrólogo também? Ortomolecular, Ortomolecular. Né, e física quântica. Na verdade, olha para o ser humano de maneira integral, onde trabalhamos os pilares da longevidade saudável. Muito bom. Né? Porque todo mundo pensa, espera uma doença chegar para fazer algo. Tem um câncer, vai fazer algo. Infartou, vai fazer algo. Tem diabetes. Mas o que está levando aquela doença? Demência, Alzheimer, que tem aumentado muito nas igrejas, né? Em pastores. Mas o que está levando aquela doença? Então, nós olhamos para o indivíduo de maneira integral e individualizada. E trabalhamos os pilares da longevidade saudável. Para você viver mais, para reverter uma doença ou prevenir uma doença, você precisa o quê? Dormir melhor, equilibrar o emocional, se alimentar melhor, praticar atividade física, hoje desintoxicar. Mais de 90% das doenças têm como origem presença de metais tóxicos no corpo e parasitas. Então você precisa fazer uma desintoxicação e, claro, equilibrar hormônios. Sem hormônio, você não vive Agora, com qualidade. Falando de hormônio, a gente ouve muito falar que o intestino é o segundo cérebro. Por quê? Com certeza, tudo inicia no intestino. Pense em uma doença. Agora, qual doença vem na mente do senhor agora, pastor? Por exemplo, eu vou falar assim, pressão arterial tem a ver com o intestino? Tudo tem a ver com o intestino. Porque tudo inicia ali. O intestino, ele recebe, quando você ingere um alimento, que deveria ser um alimento de verdade. Eu falo, qual o melhor alimento? Aquele que vem do Jardim do Éden, que vem da natureza. Se não vem da natureza, alimentos processados, industrializados, vai causar um mal. Que é o que a população come aí fora, né? Dentro ou fora da igreja. É o quê? Um suquinho, né? Aqueles processado. O pessoal fala muito de desembalar e descascar, né? Isso mesmo. E você ingere um alimento, ele vai passar pelo estômago e cai no intestino. O intestino é cheio de bactérias, né? O alimento que você ingere cheio de toxinas, metais tóxicos, química. Então ele vai desequilibrar seu intestino, levando uma disbiose, que é desequilíbrio das bactérias do intestino. E quando você leva esse desequilíbrio, o intestino ele leva a como se fosse pequenas feridas no intestino. O intestino se abre e tudo começa a entrar. Bactérias, parasitas, metais tóxicos, e o seu corpo ele começa a reagir contra essas toxinas, contra esses parasitas que vão entrar na sua circulação. Então você começa a ter um desequilíbrio do sistema imunológico. E ele começa a atacar o que não era para atacar, levando ao hipotireoidismo,
levando a pressão alta, levando a uma inflamação no seu corpo, que é a inflamação silenciosa, que é a origem de doenças. Quem tem câncer? Inflamação silenciosa. Quem infartou? Inflamação silenciosa. Pressão alta, inflamação silenciosa. Demência, Alzheimer, inflamação silenciosa, causando uma neuroinflamação, inflamação do sistema nervoso central. Então, todas as doenças começam no intestino. E aí, fica à vontade também, se tiver uma curiosidade e tal. Até desculpa até cortar, se eu não me engano, o senhor foi acometido, eu vi um tempo atrás, passou por uma situação de saúde, não foi, pastor? Pedra no rim. Ah, pedra no rim. Pedra no rim. Tenho tido uma luta com isso há alguns anos. Bora fazer uma consulta agora? Opa! Ao vivo, no ar. E vamos servir mais água. Vamos beber mais água, bastante água. Quando eu não beber. Vamos falar um pouquinho de hormônio, porque o hormônio... há muita ignorância em relação aos hormônios e o hormônio é decisivo para a nossa saúde. E qual é a diferença entre... O que é hormônio sintético, você fala? Isso, sintético, hormônios bioidênticos. Isso, Qual é a diferença? É. Primeiro de tudo, qual a importância dos hormônios no nosso corpo, né? Sim, sim. Na verdade, os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios começam a cair. Eu falo que o hormônio é só você imaginar uma orquestra. Eu sempre gosto de fazer essa relação. Uma orquestra. Se o instrumento lá na igreja desafinar a orquestra, o que acontece? O espetáculo vai por água abaixo. E assim são os hormônios. Se um hormônio começa a cair, manda mensagem para os outros. E você começa a ter alguns sintomas e vai tomando remédio. Um exemplo, está cansado, está com depressão, remédio para depressão, está com ansiedade. Mas a origem pode ser hormônios. Existe o hormônio sintético, que é o hormônio que vem da natureza, né? Isoflavona de soja, mas ele é natural, mas não é igual ao hormônio que você produz, certo? Então... Não é saudável. Não é saudável, que são os hormônios naturais. Existem hormônios sintéticos que são produzidos, certo? O nome já fala, sintético, é diferente do hormônio que você produz também, né? Agora, existe a nova geração de hormônios, que a ciência evoluiu muito, chamado biotecnologia, que são os hormônios bioidênticos, que ele tem a mesma estrutura molecular que a nossa, mesma. É só vocês imaginarem a porta da casa de vocês. Tem a fechadura e tem a chave. O hormônio sintético, que é o hormônio que é produzido no laboratório, é como se fosse aquela chave que não é daquela porta. Você vai tentar sair ou entrar, vai quebrar, né? Ou a chave ou a porta. Até entra, mas não vira. Né? Não vira. É o que acontece quando você usa um hormônio, né, sintético. Alguns efeitos colaterais, tanto no homem quanto na mulher. Já os bioidênticos não, é aquela chave perfeita, onde você entra e você sai, levando a vários benefícios. Então, quem deseja viver mais com qualidade precisa avaliar os hormônios. O homem produz vários hormônios, não é só testosterona, cortisol, DHEA, melatonina, pregnenolona, que é o hormônio da memória, e outros hormônios. E a mulher também, não é só menopausa. Existem outras pausas também importantes, além da menopausa. Então, é um pilar muito importante na prevenção de doenças, a reposição hormonal, tanto masculina quanto feminina. A andropausa tem a ver com os hormônios? Total. Andropausa já se fala, é queda da testosterona. Nossos hormônios, na verdade, pastor, começam a cair a partir de 20, 30 anos de idade, em todos nós. Claro que essa geração está sofrendo muito, porque o que era para cair, iniciar a queda com 30, está começando com 15, com 18 anos. Olha o estilo de vida dessa geração. Péssimo. Né? O estilo de vida está diretamente ligado com a produção, o perda de hormônio? Totalmente. É o estilo de vida. O estilo de vida está relacionado a doenças. Aquilo que você chama hoje de doenças degenerativas crônicas, como infarto, Alzheimer e outras, na verdade são doenças do estilo de vida. E vocês já perceberam que todo mundo coloca a culpa na genética? Né? Meu pai foi acometido com Alzheimer. Meu pai infartou. Minha mãe teve um câncer, Eu também? Será que eu vou gerar um câncer? Depende. Muitas vezes é a vida sendo reproduzida no mesmo padrão, né? Claro, você esqueceu que você nasceu na família e se alimentava mal, que o estilo de vida era péssimo. E você também herdou esse estilo de vida. Então a genética contribui
5% a 10%, alguns estudos já falam Na verdade, 1%. é O resto é estilo de repetição vida. padrão, então. É repetição de padrão. Repetição de padrão. Então, se eu mudo o padrão... Vindo para o lado pastoral, é o espiritual. O cara repete o padrão, e aí é um demônio. O cara está repetindo o padrão. Não é maldição hereditária, é repetição de repetição de padrão. padrão. Não é demônio, é hormônio. Quer fazer uma pergunta para o doutor? Eu quero. Doutor, a gente sabe que hoje em dia o pastor é casado, mas a gente fala que é cansado, né? Mais cansado. Quais são os sintomas que a gente consegue identificar de uma exaustão ou de um burnout, por exemplo? Excelente pergunta. É o tema, uma parte da minha palestra hoje, um pastor discipulando pastor, é sobre isso. Né? Porque os pastores estão doentes. É assustador. E a síndrome de burnout, ela tem aumentado de maneira assustadora nas igrejas. Líderes, pastores. Eu falo que eu tenho ficado muito assustado. Porque eu cuido de pastores há muitos anos, pastores de todo o Brasil, fora do Brasil, enfim. E eu estou ficando assustado, pastor. Realmente, temos que levantar uma bandeira. Inclusive, você conta uma experiência de um pastor que, quando procuraram você lá, não sei, um amigo dele procurou e você tentou ajudá-lo, me parece, mas ele morreu. Lembra disso? Lembro. Essa é uma história bem interessante que resume tudo o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, dentro das igrejas, né? Há uns 3 anos atrás, um pastor itinerante, ele viajava em todo o Brasil, conferencista, bem conhecido. Ele foi para Mato Grosso, ministrar uma palestra no interior de Mato Grosso, e um pastor ficou conhecendo sobre o meu trabalho, né, em longevidade saudável, e levou esse pastor que estava muito doente, já tinha passado por alguns profissionais aqui em São Paulo. E, enfim, esse pastor chegou até a mim com uma dor, né, e que ninguém descobria o motivo daquela dor. E ali o Espírito Santo me guiou, como sempre, nada sou eu que faço, a glória é toda de Deus. Me guiou e eu fui investigar esse pastor. E a história desse pastor, ele sentou na minha frente, o pastor não tinha tempo para se alimentava muito mal, porque, né, saía daquelas conferências, meia-noite, comidão, pizza, refrigerante, não tinha tempo para atividade física, não tinha tempo para família, na verdade usava vários remédios, sedentário ao extremo. Essa foi a história dele. Enfim, resumindo, pedi alguns exames, orientação do Espírito Santo, e chegou até mim um câncer de pâncreas. Meu Deus. Ele foi levado por um pastor, que eu não conhecia ainda, até aquele momento. Enfim, ele sobreviveu depois daquele dia, mais ou menos, infelizmente, uns 30 dias só. Uns 30 dias. E sabe o que aconteceu? Aquele outro pastor, ele ficou tão encantado ali com o atendimento e tudo, ele foi até mim e falou, doutor Paulo, eu quero passar por você também. O pastor que levou ele. Fiz uma avaliação, né? Ele veio porque estava cansado e eu investigo tudo. Sempre vamos na origem, né? Hormônios, exame de imagem. E esse pastor que levou ele, o que aconteceu com ele? O que vocês acham? 5 artérias obstruídas no coração. Meu Deus. 5. Com, se não me engano, 48 anos de idade. A vida dele foi salva. Então, ele levou um pastor com câncer de pâncreas, esse outro pastor com 5 artérias obstruídas. Mas você estava falando do burnout, né? A pergunta dele, como identificar? Como identificar? Quais são os sinais? Os sinais, eles iniciam com pequenos sinais, né? Aquele cansaço leve, aquela ansiedade, inicia numa tristeza leve, você começa a perder o desejo de continuar o seu ministério, né? Vai se isolando, isolamento, vou falar muito sobre isso hoje. E se você não procura ajuda, não participa de grupos como esse aqui, né? Essa mentoria do pastor que é importante, você começa o quê? A piorar os sintomas. Aí de um simples cansaço, aí começa uma exaustão. De uma simples tristeza, desmotivação, inicia uma depressão mais profunda, podendo chegar até ao suicídio. Então afeta a vida espiritual. O burnout, então, é essa primeira fase? A segunda ela pode piorar ainda, então. Pode piorar. Importante é você iniciar algo no início. Pequenos sinais. Mudança de comportamento, buscar ajuda com um pastor, buscar ajuda com um médico. E o grande problema, justamente, né, doutor? O grande problema é que a maioria é ignorante. Sim.
eu sempre digo o seguinte, eu amo a inteligência emocional, esse assunto, inteligência emocional. Eu ouço tudo e leio tudo sobre inteligência emocional. E tem uma frase que eu sempre digo, o primeiro pilar da inteligência emocional é autoconhecimento. Então, a autoconsciência. O que você não identifica, você não modifica. Ok. Então, o que as pessoas precisam entender é que, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha uma dorzinha aqui na nuca e você fica assim, ó, não, é cansaço, eu vou deitar e tá acabado. Aí passava e tal. Mas aí passava, mas, pô, de novo aqui. Ah, não, isso daí deve ser... A gente vai normalizando. A gente vai tomar um remedinho. Quando eu fui no médico, um pastor até, ele falou, pastor, sua pressão tá tipo assim, 16/14, sei lá. Eu falei, nunca tinha me preocupado com isso, nunca. Uhum. Daí ele falou assim, talvez é porque você está aqui no consultório e tal, alterou e tal, mas amanhã dá uma medida de novo. Monitora nesse próximo dia. Aí eu fui para Cuiabá, lá de Belo Horizonte, da Lagoinha, eu estava lá, fui para Cuiabá. Cheguei no Cuiabá depois do almoço, fui na farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, o cara falou assim, você precisa ir no médico agora, você tem que ir para o hospital agora, porque sua pressão está 18, não sei quanto lá. Olha só, e eu não sabia. Eu ficava assim... Hoje não, hoje qualquer dorzinha, você fala, opa, pressão, deixa eu cuidar e tal, né? Sim. Mas por quê? Porque eu aprendi que são alguns sinais que evidenciam que você está com um problema sério. Por exemplo, tem pessoas que vão falar assim, um cansaço que não passa, não, mas eu vou tomar aí um remedinho e tal, não sei o quê e tal. E aí isso vai piorando, né? Daqui a pouco realmente chega a esse nível da depressão mesmo, né? Uhum. Sim, com certeza. E muitos, talvez, não procuram ajuda até pelo excesso de religiosidade, né? O que vocês falam, vocês pastores, assim, que vocês vivem aí no dia a dia? É esse excesso de religiosidade? Espiritualiza demais? Alguns espiritualizam demais. Eu acho que isso é uma realidade que acontece menos hoje. Acho que a informação foi crescendo. Mas acho que também é aquela forma mais dura de ser criado no passado. Você sempre tem que ser o cara que tem que estar à frente, tem que estar forte. Meio aquela frase, só para condensar, né? De homem não chora. Meio que isso. E a gente foi criado nesse processo. Porque a gente teve a experiência de viver com os desbravadores. Uhum. Hoje, é claro, existe um conforto ministerial que nós via há 50 anos atrás. Uhum. Só que a gente foi criado pelo desbravador. E o desbravador é aquele cara que ele estava dando a vida para romper um campo. Então, essa cultura de... hoje eu não estou legal. Cara, não tinha tempo para estar legal, não tinha ambiente para não estar legal. 30 anos atrás do ministério. Era a vida cotidiana, das 7 da manhã, 6 da manhã, terminando 11, meia-noite, todo dia na igreja. Comendo tudo de forma errada, se dava ou não, se não dava. A questão da hora de comer. Hoje, para quem viaja, por exemplo, né? O senhor viajou, eu viaja muito. O que acontece? Toda noite uma cama diferente. Como é que você... O sono vai embora. Aí os voos da madrugada. Você toma café, não toma. Uhum. Almoça, às vezes, 3 horas da tarde, chega num lugar, pastor e tal. Aí vai jantar. Aí esses dias eu estava ministrando aqui e tem tem pessoas que são radicais, né? Sim. Eu não sou tanto assim. Então... Pastor, eu sei que o senhor gosta de comida japonesa, só que era 11 horas da noite, 11h30, meia-noite eu estava comendo comida japonesa. Eu pensando, meu Deus, isso aqui é mas é o que tem, né? E a gente vai nessa Exatamente. Às vezes eu falo isso com o Eric. A Eric em casa é super regrada, super organizada, com tudo. Eu tô na estrada, eu falo assim, Júlio, eu falei, Eric, é o que tem. É o que tem. Não, e até às vezes, não é só pelo fato de ser o que tem. Às vezes você tem um amigo que ele fez aquilo. Ele preparou, ligou no restaurante, reservou a mesa, mandou os caras preparar o melhor do restaurante. Missionário não pode recusar comida, né? Oi? Missionário não pode recusar comida. Entendeu? Aí você fala assim, poxa, não é só o fato de você ter aquilo, né? Sim. Mas tem aquele lado do emocional. Do emocional, de você querer estar com a pessoa, de desfrutar daquele momento, porque a mesa é muito isso, né? Tem essas questões. Agora, mesmo assim, eu acho, né, Bispo Júlio, a gente consegue, por exemplo, ter um autocontrole. Sim, a gente tem que medir. Então, eu vou na churrascaria à noite, então eu vou comer ali uma saladinha, vou comer um pedacinho de carne, e vai trocando uma ideia, a pessoa nem percebe. Porque agora tem pessoas que exageram, né, doutor? Muito, muito. E também tem um outro aspecto que eu acho importante, porque eu acho que tudo que é radical não vai longe. Exato. Sim. O cara não consegue se sustentar. E é antissocial também, Por exemplo, não faz sentido
para você vir almoçar na minha casa e trazer sua marmita, porque você está numa dieta. A menos que você tiver um problema de saúde grave e o médico fala, cara, esse aqui é a sua alimentação, porque você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você vai morrer. Então, você vai ter que fazer isso, ligar para a sua visita, para a casa da pessoa e falar, ó, vocês me perdoam, eu vou ter que levar, todo mundo vai comer, mas eu vou ter que levar porque é uma receita médica. Aí, beleza. A gente tentou lá, minha assistente tentou, no contato com as igrejas, tentar dizer que eu estava fazendo uma dietinha. Mas deu tanta confusão, Josué. Você falou, deixa você para lá. Eu falei, deixa pra lá, eu me viro com o que aparecer lá, eu vou tentando montar na minha cabeça, porque cada lugar que eu chegava, não, porque ele tá com uma dieta agora, e eu sentava assim, olhava na mesa, mas não tem nada a ver com o que a gente ia pensar. Não, tem coisa que não tem como. Vamos simplificar. Agora tem coisa, então, vamos falar aqui de não ser radical, assim, né? Então, eu acho que uma vez, é a mesma coisa, eu não como de jeito nenhum, eu não vou no McDonald's, assim, né? E com todo respeito quem vai também, cada um é livre para fazer suas decisões e tal. Só que se eu chegar, por exemplo, se eu chegar num lugar, que nem já aconteceu, eu estava o dia inteiro sem comer, a única coisa que tinham para me oferecer era aquele lanche. Eu não vou dormir com fome. Entendeu? É uma vez em 6 meses, você está me entendendo? Isso não vai te matar e tal. Agora, o que não pode é isso se tornar o seu dia a dia, o normal, né? Porque aí realmente é prejudicial, né? Com certeza. A maioria o quê? No dia a dia se alimenta muito mal, né? Agora, ao contrário, você se alimentar bem, um dia ou outro você sair, perfeito, não vai levar nada. Mas o grande problema é o quê? Hoje, consumo de açúcar. O açúcar já todo mundo sabe. Leva a diabetes, leva a inflamação crônica, levando a doenças. Diabetes é realmente, ou seja, Alzheimer é diabetes cerebral, tipo assim? Sim, chamado diabetes tipo 3. Na verdade, nos últimos tempos eu tenho estudado muito e aprofundado no Alzheimer, por ser uma doença que tem aumentado de maneira avassaladora. Eu falo que é uma epidemia assustadora. Em todo lugar que você chega, você tem ali um caso ali, não é aquela coisa de alguém, puxa, alguém está com Alzheimer. Não. É sempre na mesa, alguém tem a família, a mãe, o vô, pegou. O pai está indo. E lembra, alguns anos atrás, você não via falar. Não via. Quando você falava de uma pessoa, pô, fulano tem uma coisa distante, né? Distante, raro. E por quê? O Alzheimer tem aumentado, como outras doenças têm aumentado. É a pergunta que eu faço. Mas ninguém fala a origem. Coloca a culpa o quê? Na genética. E eu tenho quebrado muito esse paradigma, até em rede social. Tenho colocado vários estudos falando, porque se eu chegar e falar, ó, é isso, é aquilo, ninguém vai acreditar. Então eu tenho lido estudos diariamente, vários estudos sobre origem de Alzheimer. Posso citar algumas aqui. Diabetes, açúcar, sim. Uso crônico aumenta o risco muito, mas existem muitas outras causas de Alzheimer, não só como diabetes tipo 3. Existem o quê? Vários vírus pode levar a Alzheimer, vários parasitas, né? Um exemplo é herpes, um exemplo é toxoplasmose. Eu tive herpes. Cândida pode ser origem. Metais tóxicos, vários estudos falando. Refrigerante. Alumínio, mercúrio, refrigerante. Pô, você vai se alimentar, vai tomar refrigerante para quê? Só vários produtos ali, corante caramelo e outros que levam a câncer, leva a doenças degenerativas, né? Você vai tomar um suquinho, você vai tomar um suco de caixinha, é só vocês abrirem aquele suco, corta ele aí na sua casa hoje, você vai ver aquele invólucro dentro, aquele verniz, é bisfenol A. Altamente cancerígeno, leva câncer de mama, câncer de próstata. Vai refrigerante, né? Vou tomar mais suco aqui, porque é mais saudável. Mais saudável. Vai tomar aquele tempero em casa, aquele quadradinho, aquele de saquinho. Poxa, que isso? Glutamato monossódio também está relacionado a várias doenças, um deles é a demência. Aí você vai ficar colocando culpa na genética? É estilo de vida. Nós chamamos de epigenética. Então, esqueça a genética. A genética contribui pouco. Na verdade, é epigenética. Aí está a solução de tudo. Se todos entendessem o que é epigenética, pronto, mudaria o estilo de vida. A epigenética é essa mudança de estilo de vida, né? Isso. É o que vem de fora para dentro. É o gatilho da genética. Vamos supor que você nasceu com a genética para ter um câncer. Estou dando um exemplo. Meu pai teve câncer. De repente, você tem 1% de chance. Estou dando um exemplo. Você só vai estimular aquele gene
se você alimentar um estímulo externo. Um exemplo, o que é o estímulo externo? O estresse, o sedentarismo, alimentos processados, intoxicação ambiental. Aí é o gatilho, é a epigenética que vai estimular a Ele que genética. vai acelerar aquele 1% para virar a Isso. probabilidade, né? E a epigenética está no controle, no seu controle, no meu, no seu e de todos que estão assistindo esse podcast. Muito bom. Estilo de Agora, quando fala do refrigerante, que para mim é o grande vilão, porque eu sempre brinco, a mesa que tem refrigerante, aonde eu estou, para mim é uma heresia, assim, é um escândalo, entendeu? Por quê? Porque é um suicídio alimentar. O doutor Laí Ribeiro, ele fala que quando você toma um copo de refrigerante, você deveria, a seguir, tomar 30 copos de água para tentar voltar a controlar o pH do seu sangue. Isso. Me explica o que é o pH, entendeu? E o que acontece quando esse pH está baixo, né, no seu sangue. Isso mesmo. Uma pessoa saudável, tem que ter um pH alcalino. Todo mundo quer saudável. Se você busca saúde, você tem que alcalinizar o seu sangue. Você vai dosar o sangue de um paciente com qualquer doença, ou com obesidade, ou uma pessoa que está fadigada, com exaustão, ou com uma depressão, ou com diabetes, enfim, uma demência. Tem o sangue ácido, a acidez. E essa acidez, ela vai levar, que nós chamamos no sangue, de uma agregação plaquetária. O que é agregação plaquetária? As plaquetas ficam todas grudadas umas nas outras. Onde o sangue, ele não consegue levar os nutrientes para os órgãos, não consegue levar oxigênio, começa a ter falhas. As células começam a alterar, levando a alterações como câncer. Então, para você mudar essa história da acidez, você tem que alcalinizar, e através de alimentos. Para você saber se o alimento é saudável ou não, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre alimentação saudável. É só quando você for no supermercado a partir de hoje, você olhar para aquele refrigerante e você faz a pergunta aí na sua casa. Qual a árvore que veio esse alimento? Qual a árvore que veio esse refrigerante? Veio de árvore? Então não é saudável para a sua vida. Largue a partir de hoje. Entendeu? O que tem no refrigerante de bom? Não tem vitaminas, não tem antioxidantes, não tem nada de bom. Só química, que vai acidificar seu sangue. Levar doenças. E você tem que alcalinizar isso? Alcalinizar, através do quê? De alimentos saudáveis, que vêm da natureza. Substitua açúcar. Para que açúcar? Substitua. Você pode usar xilitol, né? Você Mascavo. pode usar estévia. Estévia. Mascavo é bom? Em excesso não, mas ele é melhor do que o açúcar branco, com certeza. Uhum. Mas evita também. Uma vez ou outra pode usar. Por que não deve usar micro-ondas em casa? O micro-ondas, ele altera a estrutura molecular do alimento. Vamos supor que você vai esquentar um leite. Ele vai alterar a estrutura molecular e esse alimento ele pode se tornar um câncer, entre aspas, uma doença. Você vai esquentar uma carne no micro-ondas, ele muda a estrutura molecular. Existem vários estudos mostrando isso. E fora as ondas eletromagnéticas ao redor. E o café expresso, cápsulas, é prejudicial? Hoje, na verdade, se você for observar, não estamos doentes mais, estamos intoxicados, essa é a grande verdade. Vivemos num mundo tóxico, né? Onde as toxinas vêm da alimentação, vêm da água que bebemos, vêm do peixe que comemos. Então, você tem que evitar, ao máximo. Uma vez ou outra, uma cápsula, tudo bem, né? Mas não é só a cápsula. Hoje você vai se intoxicar na cozinha, na sua casa. Exemplo, os produtos de limpeza que vocês usam na casa de vocês, tem toxinas. Vou falar imagina vocês vocês mulheres, vocês sabem muito bem, com o nome de revista que vocês usam na casa de vocês para limpar, né? Tem haleto de alquila, altamente cancerígeno, né? Enfim, então estamos intoxicados. Cosmético, né? Cosmético, tem níquel, enfim. E por que a gente tem que... Desodorante alumínio? Entre o recipiente, né? A panela de barro ou de alumínio, qual que a gente deve evitar? Isso. Você vê que normalmente as pessoas comem aqui panela de alumínio. Alumínio, além de levar câncer, tem vários estudos comprovando isso. Alumínio está relacionado ao Alzheimer, né? Então, evita panela de alumínio. Você pode usar panela de vidro ou panela de cerâmica. Serão as melhores panelas para você utilizar em sua casa, entendeu?
E é engraçado a gente pensar que você cuidando da sua própria saúde também é um cuidado com o próximo. Porque eu vejo muito líder e pastor tendo essa desculpa de não vou cuidar aqui da minha vida porque eu tenho que cuidar do outro. Mas, na verdade, se você não tiver saúde para você mesmo, como que você vai conseguir passar isso em diante, né? Como que você vai conseguir cuidar de fato da outra pessoa? E aí eu vejo um outro problema ainda, porque pastor não consegue ser vulnerável, né? E a medicina integrativa, ela é preventiva, certo? Como encontrar esse meio termo aí? Porque, assim, o pastor só vai procurar ajuda quando ele está mal. E a gente está falando sobre prevenção. Qual é o principal conselho que você dá para o pessoal de casa? De casa? Isso. Primeiro, pensar no amanhã. Poucos param para pensar no amanhã. Você vê que todos estão numa corrida desenfreada, na maratona da vida. As pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Essa é a grande verdade. E só que o fim dela acaba sendo limitado, com limitações, inválidos, dependendo de pessoas. O que você prefere? Viver mais com qualidade ou no fim da vida ficar dependendo de pessoas? Ou chegar lá na frente, chegou o seu dia, perfeito, pum, caiu, chegou. Agora você ficar numa cama, dependendo de pessoas, numa UTI, meu amigo, é triste. Você tem que pensar no amanhã para mudar hoje. Porque as pessoas só estão correndo atrás de dinheiro hoje. Dívida, né? Família, problemas e negligenciam a saúde, vão deixando para depois. E ficam, na verdade, remendando o que você está falando. Né? Ah, está com uma dor ali, um anti-inflamatório. Está colesterol aumentado, remédio para colesterol. É começar hoje o depósito de cada dia, né? Aquele pequeno depósito numa mudança aqui, numa coisa que você evita ali, para começar a construir uma poupança, vamos assim dizer, para o futuro, né? Com certeza. Aí vou te falar, precisa de dinheiro não. Precisa de decisão. É o quê? Atividade física, não tem dinheiro para academia? Vai no parque caminhar. Vai subir uma escada. Anda a pé. Certo? Vai se alimentar melhor. Agora, Alimentos de verdade. por que Fuja do estresse. alguns nutricionistas, tem um amigo que é médico, ele fala assim, quanto mais... Foi você que falou? Não sei se foi você que falou. Quanto mais pão, mais pé do caixão. Com certeza. Pão, né? Sim. Porque o problema é o glúten, né? O glúten, ele acaba com o intestino, né? Então, você tem que evitar o pão. Na verdade, o que substituir? Você tem vários substitutos. Primeiro, pão sem glúten. Vai fazer um pão sem glúten. Hoje vende pão sem glúten. Você pode fazer na sua casa um pão sem glúten, né? O glúten ele inflama totalmente. O intestino inflama o seu corpo, inflama o seu cérebro, inflama tudo, né? E tapioca. Então, você tem que substituir. Cuscuz é bom? Bom, pode, com certeza. É aquilo. pastor. Quando você pensa em alimentos. Esse foi quase um ufa que você soltou aqui, né? Eu como cuscuz todo dia. Quando você pensa em alimentos, gordura, você vai pensar em gordura. Fuja de óleos. Óleo de soja, canola, girassol. Leva a doenças. Substitua por A soja azeite tem de muito oliva. hormônio? Soja tem muito hormônio? Sim, com certeza, que é a isoflavona, né? A soja, propriamente dito. Ela é um hormônio natural, mas não é igual ao seu hormônio. Então, pode levar alguns desequilíbrios no seu corpo. Se né? comer ou tomar em excesso não é bom, né? Sim, com certeza. E o óleo de soja, propriamente dito, é um óleo ruim para a sua saúde, que vai levar a infarto, doenças degenerativas. Então, substituir pelo azeite é importante. Óleo de castanha, óleo de linhaça, óleo de coco, óleo de palmito, óleo de babaçu. Então, gordura boa. Abacate. Quando pensa em carboidrato, mude o carboidrato simples, que é o glúten, para o carboidrato complexo, que é a batata doce, né, inhame, mandioquinha, né? O açúcar, já falei, o substituto do açúcar. Vai comer uma proteína boa, proteína do peixe, do ovo, né, carne e verduras de maneira geral, que vem da natureza. Então, são escolhas, né? E não alimento ultraprocessado. A linguiça não é saudável? Nós estamos em Bragança, né? Terra da linguiça, terra da linguiça. Muitos comem o quê? Salsicha, né? O salsicha é terrível. Terrível. Eu não como de jeito nenhum. Terrível. Agora você vai comer uma linguiça produzida artesanalmente. Artesanalmente. Artesanal? Perfeito.
Né? Você não vai comer todos os dias. Aquela industrializada não é saudável por causa dos conservantes, né? Conservante. Cheio de conservante, corante, conservante. Aqui tem uma linguiçaria famosa que você vê eles fazendo a linguiça ali e tal. Assim, pelo jeito é bem saudável. Artesanal, com certeza. Isso associado a todo o equilíbrio, né, no seu prato, com certeza vai trazer benefícios. Né? Agora, a minha nora é nutricionista e ela disse uma frase para mim uma vez que eu nunca mais esqueci. Ela disse, sogro, lembra disso? Quanto mais colorido for o seu prato, mais saudável ele é. Isso mesmo. Eu gostei, inclusive, toda vez que eu vou no self-service, eu lembro dessa frase, toda vez, né? Lembro da nora e da... quanto mais colorido, aí eu vou lá, coloco beterraba, coloco cenoura, coloco batata, coloco não sei o que. É isso mesmo, é esse equilíbrio, né? Que vai trazer o benefício, essas cores vão trazer beta-caroteno, minerais, vitaminas, antioxidantes, que vai ter o equilíbrio e proteína. Você precisa de vitaminas no seu prato, antioxidantes, você precisa de proteína, aminoácido, que vem, né, da proteína animal, carne, ovo, e você precisa de carboidrato, da glicose, carboidrato, que vem do carboidrato bom, não um carboidrato refinado, né? Farinha branca. Enfim. Agora, por que o leite, não é? O leite materno, por que o leite, esse leite industrializado, ele é tão danoso, não é? O leite, na verdade, aquilo ali não é leite, né? Ali é uma mistura de química, um leite pasteurizado que vem principalmente naquelas caixinhas que eu já falei que tem bisfenol A. Na verdade, o ser humano não foi... Ele não é preparado, né, para tomar leite. Diz que o ser humano... quebrar a lactose. O ser humano é o único animal que desmama e continua tomando leite, né? Leite é para vaca, para bezerro, né? Não é para ser humano. É. Então, nós não conseguimos digerir a lactose. Então, quando você ingere o leite, a lactose cai no seu intestino, causando desequilíbrio intestinal, ruptura do intestino e levando a um desequilíbrio sistêmico em todo o seu corpo. E levando vários estudos mostrando, leva a doença autoimune, lúpus, hipotiroidismo, própria demência, né? Câncer, né? Enfim, uma infinidade de estudos mostrando obesidade e outros estudos. Então, evita leite. Leite não é para ser novo. Substitua por leite de castanha, você pode produzir na sua casa, leite de arroz, leite de coco, leite de amêndoa. A Erika usa muito. Excelente, né? Excelente, sabor maravilhoso. Enfim, fuja de leite. Pare de tomar leite. E leite não previne osteoporose. Você não fala, vou tomar, né, muito leite, já ouvi falar. Leite. Pelo contrário, já viu? Pessoas tomam leite e queda, fratura de colo de cabeça de fêmur devido à osteoporose. Leite não previne nada, não previne osteoporose nenhuma. Esse cálcio não vai para os ossos, vai para tudo, para os rins. Você tem um livro, como é que é o título do livro mesmo? Viver saudável além dos 100 anos. Ô, Júlio, quantos anos você dá para o Paulo? Me formei muito jovem, foi o primeiro médico, o médico mais novo que se formou no Brasil. Primeira dica que eu dou. Quantos anos você acha que ele tem? 38, 40? E você? Quase. Eu vou chutar mais baixo, eu vou para uns 34. 34. Cara, conheci você hoje, já gostei de você. E aí, Thiago, quantos anos você acha que ele tem? Chegou. 38? 38, 34. Quantos anos você tem, Paulo? Tenho exatamente, completei agora 4 de fevereiro, 51 anos de idade. Caramba. Uau. 51 anos de idade. Vocês vão perguntar o que mudou na minha vida? Agora, você vai ver hoje a foto dele, mais novo, antes de se cuidar, parecia que tinha essa idade. Mais velho. Na verdade, Houve uma mudança, houve um ponto de mudança. eu sou o exemplo. Um ponto de virada. O que eu faço hoje... Agora temos É o que emoção mudou para o minha final desse ponto da virada. A gente precisa achar essa foto também pro pessoal. Depois você pega a foto com ele para te mostrar. Sim. Foi o que mudou minha vida. Na época, eu como médico, eu não conseguia cuidar da minha saúde. Essa é a grande verdade. Não tinha tempo para lazer, era estressado, obeso, esquecia tudo, fadigado. Imagina, na época eu tinha uns 30 anos. Aparentava e me sentia como indivíduo de 60 anos de idade. Porque o que vale não é a idade cronológica, a idade que você tem na carteira de identidade. O que vale é a idade biológica, a idade de dentro para fora. Quando eu entendi isso,
e estava nas minhas mãos, dependia de mim para mudar minha idade biológica. Aí eu mudei minha vida. É o que eu estou passando para vocês hoje aqui. Essa medicina que eu pratico hoje mudou a minha vida. Mudou meu estilo de vida. Me fez entender um cenário diferente daquela medicina que eu aprendi em faculdade. Eu tive que mudar minha mente. Porque a faculdade eu aprendi o quê? Olhar aquele livro de sintomas e doenças, de medicação, DEF. Ah, tá com dor, anti-inflamatório. Pô, tive que quebrar paradigmas dentro de mim. Eu falei, caramba, existe um outro cenário novo. Eu posso viver mais com qualidade, é mudando meu estilo de vida, é dormindo melhor, é equilibrando minhas emoções, é me alimentando melhor, é praticando atividade física, eu era sedentário, é suplementando. Hoje não tem como você viver nesse mundo hoje sem suplementar. É desintoxicando, é equilibrando hormônios. Imagina, com 30 anos eu tinha vários desequilíbrios hormonais. Um deles era a testosterona lá embaixo, um dos hormônios. E minha vida mudou, eu sou o exemplo. Se você ver foto minha antes e depois, você não vai acreditar. Estou com 51 anos de idade hoje, cronológica, mas é biológica, de 25 anos de idade. E me sentindo como tal. Porque eu quero viver mais com qualidade de... Viver mais eu preciso ir lá na sua com qualidade de vida. Um exame lá. Você tem lá um equipamento que você coloca o sangue lá e vê tudo, né? Isso. Nós temos uma profissional da nosso grupo, da nossa equipe, que é chamada microscopia de campo escuro. Pegamos uma gota de sangue, né, ela coloca numa lâmina ali e analisamos. Você não tem como levar meu sangue, não? Para fazer isso? Tem. Vamos fazer isso aí. Vou vir outra vez, vou falar com ela para a gente colher e levar a gente. Você consegue ver todas as células, todas as anormalidades. Você consegue ver os parasitas andando ali dentro. Todo mundo pensa que o parasita fica no intestino, não, fica no sangue. Incrível. Metais tóxicos. Em relação à acidez, alcalino, né? O sangue alcalino eu consigo ver ali, conseguimos ver, entendeu? É incrível. Você acaba tratando com individualidade, entendeu? Indo na origem de tudo. Gente, chegamos ao final do nosso podcast. A gente ficaria aqui ouvindo o Dr. Paulo aqui até. Que aula. Que maravilha, hein? Mas a gente vai ter outras oportunidades, Paulo, de você estar com a gente aqui. Eu quero te agradecer, viu? Agora, você tem 1 minuto para dar uma mensagem para o mundo inteiro aqui, ó. Olhando nessa câmera aqui, o que você diria? Vamos supor que você tem a oportunidade de falar com todas as pessoas do Brasil e do mundo. Qual seria? 1 minutinho para você dar um conselho aí, pessoal. Pode olhar aqui nessa câmera aqui, ó. Eu tenho um grande desafio na vida. Deus, realmente, ele me tocou e me toca todos os dias para levantar essa bandeira da longevidade. Não é fácil, não é simples. Anos atrás começamos esse movimento e tomamos muita pedrada, essa é a grande verdade. Mas hoje já conseguimos entrar em muitas igrejas também e levar essa mensagem que precisamos mudar. E você precisa tomar uma decisão. O que você prefere? Usar fraldão no futuro? Né? Envelheceu, já não consegue nem segurar mais a urina, um exemplo, e vai ter que usar fraldão. Fraldão você usa só quando nasce, e não no final da sua vida. Você deseja continuar lembrando dos seus familiares, das boas lembranças, ou prefere um Alzheimer? Esquecer de tudo, uma doença cruel, não só para você, mas para os familiares ao redor, que sofrem muito com Alzheimer. Então você precisa entender que depende de você, está nas suas mãos. Você não depende de um político, nem de um médico, nem talvez do seu pastor. Depende de você tomar a decisão. É o estilo de vida. É o que vai mudar a história da sua vida. Então, tome essa decisão hoje. Se alimente melhor, equilibre seu emocional, pratique atividade física e, mais ainda, busque a Deus, porque Ele está acima de tudo isso que eu falei até o momento. Um grande abraço e muita paz para todos. Maravilha. Paulo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom. Muito bom. Júlio, mais uma vez, aprendi bastante aqui, na verdade. Também aula aqui. Obrigado. Que benção, que benção. Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. E encerramos assim mais um podcast. Vou repetir. Pega esse link, mande pelo menos para 10 pessoas que você ama e você quer bem, porque o Brasil precisa ouvir esses conselhos. E lembre-se sempre, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.